No vídeo de hoje você vai aprender de uma vez por todas o que é e como atingir o ponto de equilíbrio da sua farmácia. Fica comigo por aqui, roda a vinheta. Bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal da Escoferd no YouTube. Se você está chegando hoje pela primeira vez, se inscreva, ative as notificações, dê uma passeada pelo canal. São mais de 290 episódios do Ed Farmácia, olha que incrível. Eu tenho certeza que você encontra de tudo, todos os temas, todos os assuntos relacionados a farmácias e drogarias aqui no canal. E se não encontrar, fique à vontade para enviar a sua sugestão de pauta. Este vídeo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio e a gente tem conteúdo novo toda semana, terça-feira, 19 horas. Você entra aqui que você vai ver coisa nova, combinado? Ponto de equilíbrio. É algum tipo de malabarismo? Até pode ser se a gente considerar que equilibrar as contas numa farmácia é um grande desafio, mas não é desse equilíbrio que a gente vai falar aqui hoje. O ponto de equilíbrio do Ed Farmácia de hoje é aquele em que as vendas totais da farmácia já pagam todos os custos e despesas fixas e variáveis, mas ainda não sobra nada para o dono, para a dona ou para os sócios. Bom, vamos conversar sobre isso com o mestre Adriano Chinetti, da Gestão Farma, muito conhecido aqui no canal. Adriano, seja bem-vindo de volta. Olá, Viviane, eu que agradeço. E vamos mais para um conteúdo aí para passar conhecimento e adquirir conhecimento, né, com o pessoal do Varejo Farma. Adquirir, então, nem se fala, o que eu aprendo aqui. Bom, já disse que o Adriano é fundador da Gestão Farma e conhece a realidade de farmácias de todos os cantos do país, então sabe muito bem do que a gente está falando. Tem vários conteúdos do Adriano aqui no Ed Farmácia, coloquei os links aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem depois. Fica comigo até o fim para você aprender tudo sobre ponto de equilíbrio. Adriano, eu já adiantei um pouco a definição, mas eu quero ouvir de você. O que é ponto de equilíbrio? Viviane, ponto de equilíbrio, acho que antes da gente falar um pouquinho diretamente o que é ponto de equilíbrio, a gente precisa entender que hoje, grande parte dos gestores, né, da farmácia, seja um gestor financeiro, um gestor de forma geral, né, a gente vê muito erro hoje de não levar em consideração no planejamento de venda justamente o ponto de equilíbrio, tá? Hoje, se a gente falar em ponto de equilíbrio, né, existem três. Existe ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio contábil. Esquece o econômico e o contábil, que isso está mais relacionado à situação contábil, e vamos falar o que é muito a realidade da farmácia hoje, que é o ponto de equilíbrio financeiro, né? Ponto de equilíbrio financeiro, Viviane, nada mais é quando a venda ela chega num patamar onde o resultado da lucratividade já é possível cobrir a despesa fixa e a despesa variável que foi planejada. Por que despesa variável planejada? Porque o nome já fala, né? Variável, ela deve depender da venda, então não tem como a gente definir o valor daquela despesa variável, mas dá para a gente projetar, dá para a gente entender que se bater determinado patamar de venda, a gente já tem uma estimativa de quanto seria essa despesa variável. Então, e assim, Viviane, é um ponto tão simples para ser feito, mas ao mesmo tempo tão importante, que eu vou falar para você que, sem medo de errar, 90% hoje dos gestores de farmácia acaba fazendo um planejamento e não leva em consideração essa conta, tá? E aí, quando não se leva em consideração essa conta, né, a gente vê muito gestor de farmácia fazendo um planejamento de venda para a equipe chega a bater ali 95%, 100%, e o resultado que a equipe deu, o resultado da venda, não necessariamente gera uma lucratividade ao ponto de conseguir cobrir essa despesa. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, e a gente espera aí conseguir passar para o pessoal, o quão é importante fazer esse cálculo fácil e básico, mas ao mesmo tempo extremamente importante para que a gente entenda efetivamente o resultado que a gente quer ter com a farmácia. Ok, a gente já entendeu o conceito. Então tem um cálculo a ser feito, uma fórmula, digamos assim? Isso, isso. O ponto de equilíbrio, Viviane, ele leva duas situações em consideração. É a margem bruta de lucratividade ou margem de contribuição em porcentagem e o total da despesa da farmácia. Essas duas variáveis é o que vai dar o ponto de equilíbrio para nós. Por quê?
quando eu pego o total da minha despesa fixa mais variável e divido pela porcentagem de lucratividade que eu estou tendo, vai me dar o ponto de equilíbrio, que é o quê? A venda mínima que a gente precisa ter para cobrir aquela despesa naquele determinado momento. E aí, o que é importante, Viviane, quando o gestor começa a fazer isso? Ele começa a entender que não necessariamente é só entender o quanto precisa vender. Ele começa a entender que ele tem que vender com o mínimo de lucratividade. Para ele vender com esse mínimo de lucratividade, ele tem que ter pelo menos um planejamento máximo de despesa, porque senão ele pode atingir o 100% de venda e não conseguir cobrir. E, ao mesmo tempo, começa-se a entender alguns outros pontos, né? Como, por exemplo, o CMV. O CMV é o que vai gerar ali a margem de lucro, a margem de contribuição bruta para nós. E, infelizmente, hoje, grande parte das farmácias trata essa informação errada hoje no sistema. Não dá devida atenção. Então, quando a gente começa a ter, né, esse cálculo de ponto de equilíbrio no planejamento de venda, o gestor ele começa a entender que ele vai ter 4 ou 5 pecinhas no quebra-cabeça que, se bem encaixadas, o resultado vai ser extremamente positivo para ele. Vamos voltar um pouquinho na fórmula? Você disse que a Tá? fórmula é o Isso. percentual da margem de contribuição. Vamos E explicar o que é margem de a contribuição? margem de contribuição, Viviane, é a venda líquida menos CMV, tá? Então, vamos lá, eu pego lá a minha venda líquida, eu vendi R$ 100.000, eu tive ali um CMV de 70, então me deu uma margem bruta de 30 mil. Quando eu pego 30 mil e divido por 100, vai me dar 30% de margem de contribuição. Eu pego a minha despesa, por exemplo, 20 mil e divido por 30%. Vai apontar para mim o mínimo que eu preciso vender para cobrir essa despesa, tá? Então, é um cálculo muito, muito simples. É o total. Aponta para você em reais. Exatamente. É só eu pegar o total da minha despesa e ir lá no meu sistema e ver qual que é a margem bruta que eu estou tendo lá no final do mês, em porcentagem, pego a minha despesa, divido pela minha porcentagem, vai dar o valor em reais mínimo que eu preciso vender para cobrir aquela despesa. E aí, Viviane, o que é legal? Quando a gente começa a trabalhar isso, eu começo a entender assim, bom, eu sei que a venda é importante, mas se eu tenho essa despesa e se eu dividir pela minha margem aqui em porcentagem, eu preciso vender tanto, e se eu quero tirar 5 mil a mais? Deixa eu colocar 5 mil a mais na despesa e dividir por essa porcentagem, deixa eu ver o quanto eu preciso vender. Se eu quero tirar 10, 15, 20. Aí o gestor começa efetivamente a entender assim, bom, para eu tirar um resultado de 5, 10, 15 ou 20 mil da minha farmácia, eu preciso realmente vender tanto. Como eu disse, infelizmente, hoje 90% dos gestores que fazem planejamento não leva essa regra em consideração. Mas para ter esses indicadores, margem de contribuição, venda líquida, que eu acho, né, no pouquinho que eu sei, eu acho que precisa ter aquele DRE, demonstrativo de resultados. Precisa ter isso planilhado no Excel ou pelo menos num gerenciador financeiro. Ele precisa ter tudo isso muito bem monitorado, planilhado, acompanhado, certo? Viviane, ele precisa ter 2 pontos. Não necessariamente ele ter um DRE certinho. Ele precisa entender se o custo da mercadoria vendida, que é o CMV dele, está correto no sistema. Por que a gente fala correto, Viviane? É muito normal hoje a gente ver muita farmácia vendendo produto com margem negativa. Quando a gente fala margem negativa é porque o CMV está acima de 100%, está errado, por erro na entrada de produto. Erro de um fracionamento, erro de correção de preço, e isso acaba jogando o CMV para cima, e toda vez que mais ou menos a continha é fácil, cada vez que eu subo 1% do meu CMV, eu perco 1% do meu lucro, né? Então, se eu tinha um CMV de 70 e um lucro de 30, que é a diferença para 100, a partir do momento que eu tive um CMV de 71, meu lucro caiu para 29. Se eu tive um CMV de 72, ele cai para 28. Então, é extremamente importante a gente entender que não precisa necessariamente ter um DRE. O que eu preciso é ter as despesas lançadas de forma correta. Quando a gente fala de forma correta, é entender que todas as despesas fixas da farmácia e todas as despesas variáveis foram lançadas e eu tenho um total onde eu posso pegar esse total da despesa e dividir por essa margem em porcentagem. Ele fazendo isso, Viviane, não necessariamente ele precisa do DRE. O CMV, o sistema nos dá. Qualquer relatório de venda do sistema hoje, ele vai nos dar o CMV. O que a gente precisa é entender se está coerente, se não tem oscilação de um mês para o outro, se está mantendo ali pelo menos
uma variação máxima ali de 0,5% para cima ou para baixo. Se eu tenho a minha despesa lançada bonitinha, eu vou ter tudo para fazer um planejamento de venda para chegar no ponto de equilíbrio que eu preciso. Adriano, eu acho que você já respondeu um pouco isso, mas por que é importante saber se o ponto de equilíbrio já foi atingido? É importante a gente entender o ponto de equilíbrio, porque a gente começa a entender dois fatores extremamente importantes, principalmente quando a loja é nova, tá? Claro que quando tem uma loja um pouco ou muito madura, isso também é levado em consideração, mas quando eu começo a entender, né, o ponto de equilíbrio, eu consigo entender duas situações fundamentais. Primeiro, o quanto eu estou ou não colocando de grana na operação, porque a gente vê muita farmácia vendendo bem, mas o gestor ou proprietário fala que ele tem que colocar grana e não vê resultado. Então, isso pode ser por quê? Porque ele está fazendo um planejamento onde a equipe pode até bater 100%, porém, o resultado que está dando não é o suficiente para cobrir a despesa dele. Então, esse é um ponto. E se isso está acontecendo com frequência, porque a farmácia é nova, né, ela está 2, 3 meses aberta, é importante também porque, a partir do momento que eu começo a entender no primeiro mês, quanto que eu coloquei de grana na operação, segundo mês ou terceiro mês, eu começo a fazer um planejamento que eu sei que em provavelmente 7, 8 meses, eu vou ter que aportar ali uma grana, um resultado financeiro na farmácia e eu consigo planejar isso. E o segundo ponto é o quê? A partir do momento que eu entendo que o meu ponto de equilíbrio está legal, eu começo a dar alguns voos mais altos, né? Eu começo, por exemplo, planejar uma retirada maior para eu levar para casa, né, minha retirada da diretoria. Eu começo a planejar algumas ações, por exemplo, de marketing, alguma promoção, algum reinvestimento que eu possa estar querendo fazer na farmácia. Então, quando a gente entende como fazer o ponto de equilíbrio, Viviane, dois passos fundamentais. A gente vai entender efetivamente o quanto estou colocando de grana na operação e a partir do momento do ponto de equilíbrio, eu vou entender efetivamente o tamanho do passo que eu posso dar, seja para levar um dinheirinho mais para casa, ou um investimento, ou uma abertura de uma segunda loja, se tiver planejado para o ano que vem ou daqui a um tempo. Tá, Adriano, então deixa eu ver se eu entendi. Fazendo dessa maneira, uma farmácia nova, por exemplo, se ela já começa a funcionar, fazendo o cálculo do ponto de equilíbrio, o retorno sobre o investimento pode vir até com mais rapidez, mais rapidamente, certo? Pode vir com mais rapidez, Viviane, porque o gestor ele começa a entender o mínimo que ele precisa vender, porque senão ele fica à mercê do mercado, né? Fica à mercê ali, de repente, só do cliente bater do balcão. E eu sempre falo, a partir do momento que eu entendo o número que eu preciso chegar, eu vou começar a mudar meu comportamento para chegar e correr atrás desse número, para chegar nesse resultado. Então, de repente, chegar num ponto de equilíbrio, né, mais rápido, a gente entende também que, a partir do ponto de equilíbrio, trabalhado de forma correta, onde o gestor ele consegue entender que com aquela venda o quanto ele está tendo de retorno, né, ele vai entender já a partir dali quanto tempo ele vai ali recuperar o capital investido para a abertura da farmácia, que é extremamente importante. Foi como eu disse, Viviane, infelizmente a gente vê muito ou investidor ou proprietário hoje abrindo a loja e deixando assim como os antigos falavam, né? A Deus dará ao comportamento do mercado, se o consumidor vai entrar ou não, não tem um plano de ação para tentar chegar na venda mínima para conseguir no primeiro, segundo, terceiro mês já bater o ponto de equilíbrio. Eu quero trazer dois pontos com a sua fala. O primeiro é que o que me parece é que o ponto de equilíbrio ele acaba sendo um divisor de águas. O que a farmácia consegue fazer antes de atingir o ponto de equilíbrio e o que ela consegue fazer depois de atingir o ponto de equilíbrio. Se você puder comentar isso, eu acho ótimo. E também te perguntar em quanto tempo geralmente uma loja nova atinge o ponto de equilíbrio. Se existe uma média, 6 meses, um ano. Ô, Viviane, eu faço muita relação do ponto de equilíbrio assim. Hoje, né, quem estiver assistindo a gente, quem tiver carro, tem como você entrar no seu carro hoje para qualquer lugar que você vá e não olhar o ponteiro da gasolina? Não. Tem como. Ou se quem fizer, está correndo risco. Está correndo risco. Eu falo que o Sim. ponto de equilíbrio é a mesma sensação. Eu tenho que começar um negócio, eu tenho um negócio em mãos, que eu preciso entender, no mínimo, onde eu quero chegar. O que eu estou tendo naquele momento e onde eu quero chegar. E a partir do momento que eu entendo isso, partindo para a sua segunda pergunta,
né? Quando a pessoa abre uma loja, ou esse tempo que pode demorar mais ou menos para ele começar a ter o retorno sobre a venda que ele está tendo, é justamente direcionado pelo ponto de equilíbrio. Por quê? Porque sendo feito de forma correta, Viviane, ele vai falar assim para a Viviane, Viviane, para essa despesa, corre atrás de 100 mil de venda, de 120, de 130, 150. Isso vai demorar? Depende do seu comportamento, depende da sua despesa, depende da margem bruta que a sua farmácia está dando. Como, por exemplo, eu tenho cliente ali que tem uma despesa aproximada ali de 70 mil e ele tem uma margem bruta de 27%. Então, assim, o que ele tem que vender é muito maior que o mesmo cliente meu que tem a mesma despesa, mas tem uma margem bruta de 36%, né? Então, a força de venda vai ser muito menor cada vez que eu tenho uma margem maior em porcentagem. Isso não quer dizer que a gente precisa começar a regular o que vai vender, pensar em vender só o que dá lucro, não. A gente precisa vender o que o varejo farma obriga a gente a vender, inclusive os produtos com baixa lucratividade. Mas o fato da gente entender se vai demorar 1, 2, 3 ou 6 meses para começar a recuperar, ou pelo menos para começar a pagar as despesas fixas e variáveis, né? O ponto de equilíbrio, Viviane, é o que vai direcionar. É o que vai ficar ali cutucando você e falando assim, viu? Pô, sua farmácia até está com uma venda legal, mas ó, isso aqui não vai adiantar. Tem que ser um pouco mais. Tem que ser um pouco mais, né? E quando a gente entende isso e comece a entender as oportunidades que a gente tem para aumentar a venda, o resultado vai chegar de forma muito mais rápida e muito mais fácil. Essa última reflexão sua, eu acho que responde um pouco, você pode até ficar à vontade para complementar as duas próximas perguntas que eu ia fazer para você. O que o ponto de equilíbrio mostra sobre o negócio, por exemplo, mostra se precisa aumentar a venda, o que precisa, né, fazer, e o que se faz com essa informação, se faz muita coisa. Um planejamento, por exemplo, de campanha, de venda, enfim. Você quer acrescentar mais algum ponto? Tem vários pontos que a gente pode acrescentar, Viviane. Para quem assistiu até agora, pode imaginar que assim, o ponto de equilíbrio, né, ele está nos dizendo que pela minha despesa, o quanto eu tenho que vender. Propriamente, claro, o ponto de equilíbrio vai falar isso para nós. Mas quando eu começo a tratar o meu planejamento de venda com o ponto de equilíbrio correto, eu começo a mapear e analisar melhor a minha margem de lucro em porcentagem, eu começo a analisar melhor o meu CMV, eu começo a gerir melhor as minhas despesas. Por quê? Porque eu sei que são fatores fundamentais para entender se eu vou ter que ter mais esforço em vender ou menos esforço, né? E a partir do momento que a gente começa a entender esses indicadores que são importantes, é o quebra-cabeça que eu falei alguns minutos atrás. Quando eu começo a fazer um ponto de equilíbrio legal, bem alinhadinho, eu entendi que isso precisa ser feito, eu começo a entender que eu tenho um CMV que está saudável, que eu encaixo com a minha margem, que eu encaixo com a minha despesa, que eu vou entender o mínimo de venda que eu posso ter. A partir desse momento, eu começo efetivamente a entender também o quê? O meu potencial de crescimento. Não tem como não entender isso. Porque você vai concordar comigo assim, Viviane. A partir do momento que eu entendo o quanto eu preciso vender e eu cheguei fácil nessa venda, eu sei que eu tenho potencial. E aí, o que eu preciso entender toda vez do ponto de equilíbrio? Eu vou fazer um planejamento de venda, levando em consideração o ponto de equilíbrio, as minhas despesas, junto com as minhas despesas, o quanto que eu quero lá no resultado final, na última linha. A minha despesa é X e eu quero mais tanto de resultado. Beleza, eu vou ter que vender um pouco a mais. E aí a gente começa a entender outro ponto importante. O vender um pouco a mais. Tá fácil? Eu estou competitivo com a minha precificação? Eu estou tendo muita ruptura? A minha equipe de venda está com um comportamento legal? Porque uma coisa vai ligar a outra. Então, assim, pelo simples fato da gente entender, né, a minha despesa, dividir pela minha margem em porcentagem, eu vou começar a analisar um monte de situação na minha farmácia que obrigatoriamente eu vou ter que fazer, porque senão o ponto de equilíbrio vai acabar perdendo sentido. Eu vou acabar fazendo um ponto de equilíbrio em cima de uma informação errada, de uma despesa errada, de uma margem errada, né? Às vezes eu não consigo chegar na venda e até então eu não me atento porque eu não estou entendendo isso, mas na hora que eu sei o mínimo que eu preciso vender, eu começo a ver o que está me barrando a vender. Se é o comportamento da minha equipe, como a gente disse, se é uma precificação que não está alinhada, se o meu nível de ruptura está muito alto.
a gente começa a ter um leque de informação que vai nos ajudar muito o quê? A crescer de forma consistente e ter um resultado mais consistente. Maravilha. Conta para mim nos comentários o que você está achando. Se você tem alguma dúvida, mande sua pergunta que a gente faz para o Adriano. Adriano, eu acho que eu já passei aqui por todos os pontos do meu roteiro, mas tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar para a gente encerrar? Tem, Viviane. Vamos tocar no assunto de novo para os gestores. Não é só o quanto vender, é entender o quanto vender e isso pode deixar com relação à despesa que eu tenho, tá? Não adianta a gente fazer aquela matemática que 90% dos gestores fazem. Ah, eu coloco um valorzinho para crescer com relação ao movimento do ano passado. Coloco 10, 15%, coloco um pouquinho em relação ao mês passado. Essa conta, para a maioria das farmácias, não fecha. A maioria das farmácias acaba perdendo uma baita oportunidade, né, de melhorar o resultado, simplesmente por quê? Porque não faz a continha básica do ponto de equilíbrio. E, Viviane, é básico, é pegar seu total da despesa e dividir pela sua margem em porcentagem. Ele vai dar o quanto você precisa vender. Qualquer gestor de farmácia hoje sabe fazer essa conta. É uma conta de divisão, mas é uma conta extremamente importante que, como a gente falou, vai começar a montar um quebra-cabeça para ele entender se as peças dele estão bonitinhas ou não, né? Questão de CMV, da margem, com relação a desconto, com relação ao comportamento de equipe, ruptura, tudo que pode fazer com que realmente a farmácia ali tenha não só um resultado bom em um mês, mas tenha resultados bons em vários meses, resultados consistentes. Por quê? Porque eu estou controlando, né, os principais pilares ali que vai fazer com que eu consiga ter um bom resultado sobre a venda que eu estou planejando. Tá aí, o que mais você pode querer depois desta aula que o Adriano deu aqui pra gente? Tá tudo explicadinho, é só você pegar e ó, começar a fazer o cálculo, que é um cálculo muito simples, muito básico. Um cálculo Um só. O que cálculo. a gente precisa, claro, é um pouquinho de organização, principalmente nas despesas e no cadastro ali do CMV e margem que está no sistema, ter essa operação correta. Tendo essas duas situações alinhadas, não tem por que não fazer. Só não vai fazer quem não quer. É isso aí. Não, tem que tirar um tempinho para organizar, não só ficar, como diz, né, com a barriga no balcão. Esse ditado é muito comum no varejo farmacêutico. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com a sua rede de contatos, isso é muito importante pra gente. Adriano, mais uma vez, muito obrigada. Você é uma pessoa muito generosa. Vem aqui, compartilhe o seu conhecimento gratuitamente com os nossos seguidores, com os inscritos do canal. Então, fica aqui a minha gratidão por tudo que você tem feito para o nosso setor crescer. Obrigada. Sempre à disposição, Viviane. Precisando, só me chamando. E eu sei, eu chamo, gente. Oh, meu Deus do céu. Obrigada, um beijo para você, até o próximo É de Farmácia. Tchau, tchau.